Oi, gente, paz de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que estejam todos bem, na santa paz de Deus. Hoje eu queria pedir para vocês que chegam nos meus vídeos, assim, às vezes o YouTube notifica meus vídeos e vocês assistem, e depois, assim, o YouTube não mostra mais. Eu queria dizer que é porque vocês não se inscrevem. Se você já assistiu um vídeo meu, dois, três, sei lá, ou só um ou dois, seria muito bom que você se inscrevesse. Por quê? Não só apenas para contar o número dos meus inscritos, mas seria bom porque, assim, quando você se inscreve e coloca lá para assinar o sininho em todas as notificações, aí quando eu faço um vídeo novo aqui, aí você recebe lá nas notificações do YouTube automaticamente, entendeu? Então essa é a parte boa de se inscrever. Mas então vamos lá, gente. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi, né, com o nosso Deus, uma experiência espiritual. Eu vou procurar, desculpa, gente. Eu vou procurar, assim, ser bem objetiva para o vídeo não ficar cansativo e, assim, longo demais, né? Que acaba cansando. Então vamos lá, eu vou procurar pular algumas partes, né? Abreviar, né? Porque senão, se eu contar tudo do comecinho, aí isso vai ficar enorme. Mas eu vou começar a contar para vocês a experiência que eu tive com Deus, que eu vivi com Ele, que eu consegui reencontrar Ele na minha vida, né? Porque, como eu falei no vídeo, no meu primeiro vídeo do meu recomeço, do meu retorno no canal, eu falei, né, que eu vivi uma tempestade, eu sobrevivi uma tempestade espiritual, né? Uma tempestade espiritual de alma. Essas coisas é para quem crê, para quem acredita, para quem já viveu, né? Então, foi mais ou menos no final do ano passado, eu comecei a trabalhar em um determinado lugar, onde esse lugar tinha bastante pessoas que não criam em Deus, pessoas ateu, pessoas, sabe, de outras coisas que não acreditam em Deus, sabe? Eu não vou aqui citar de onde, mas vocês já sabem mais ou menos. E essas pessoas, eles falavam coisas muito fortes, sabe? Contra, assim, Deus, que às vezes, assim, dava até tristeza, né? E eu não sei dizer para vocês que foi pelo fato de eu estar naquele lugar, porque dizem que ambientes negativos atraem, né, energias negativas. Eu não sei se é pelo fato de eu ter estado naquele lugar, né, assim, com outras pessoas, né, e às vezes a gente fica o dia inteiro, não tem aquele momento de fazer uma oração, de conversar com Deus, né. E naquele lugar onde eu ficava, que era um laboratório assim grande, eles podiam ligar, assim, músicas, sabe? Músicas, assim, bem... Sabe aquelas músicas ruins, que dá aquela coisa... Eu nem preciso falar muito pra vocês, né? Coisa ruim, assim, no coração. E nessa época também eu tava passando uma prova muito grande, sabe? Sabe, assim, combates espirituais, né, gente? Coisas que crente passa, coisas que todo crente passa, combate espiritual, prova material em casas, né, que a vida da gente em si já é turbulenta, né, independente do que nós crê, do que nós, né, segue, né, da religião que a gente segue, né, do Deus que a gente crê, em si a nossa vida já tem muitos obstáculos. E eu estava vivendo tudo isso, né, essa turbulência, dificuldade, né, para chegar no trabalho, dificuldade material, espiritual, né. Às vezes à noite, quando chegava assim de tarde, eu não tinha força para ir para a igreja, de canseira, muita canseira. E isso vai deixando a gente, a alma, o espírito da gente vulnerável, né? Então, eu ia na igreja e orava, mas eu não sentia nada. Em casa eu orava, mas não sei, o cansaço extremo,
assim, sabe, a sobrecarga. Eu não conseguia sentir, assim, a presença de Deus, não conseguia sentir meu espírito renovado, né? E fazia tempo, gente, que eu não orava. Deus, assim, orava na igreja, sabe? Em casa sempre orava, mas assim, mesmo sendo uma oração fraquinha, mas eu orava. E na igreja, Deus, assim, me dava oração para orar, né? Elevar, que todo mundo sabe que na congregação de Chão Vazio a gente eleva a voz alta e ora por toda a igreja. E fazia muito tempo que eu não orava, né? Fazia tempo que eu não, assim, sentia Deus, a virtude de Deus. Porque, gente, vocês sabem, quem é espiritual, quem vai na igreja, quem serve a Deus, sabe que se a gente for para a igreja, não ficar em comunhão para sentir Deus, sentir nossa alma refrigerada, sentir nossa alma preenchida para vencer o mal nos outros dias, a gente vai enfraquecendo, né? E eu ficava assim na igreja, sabe? Eu entrava, eu escutava a palavra, os hinos, sabe? Mas aquela coisa assim, é como se o meu coração tivesse assim, num deserto seco, sabe? Sem, né? Sem uma chuva, sem... Vocês entendem, vocês sabem como é um deserto, né? Então não precisa eu ir muito além explicar. Então, eu chegava em casa, e quando a gente sobrecarrega muito nossa alma, nosso corpo, sem estrutura espiritual, a gente enfraquece em todos os sentidos, né? E eu estava assim só pela misericórdia de Deus. Ia para a igreja, pedia para Deus usar seus filhos para falar comigo. Enfim, um determinado dia, depois que eu saí desse serviço, fui trabalhar em uma farmácia. Nessa farmácia também era a mesma correria. As mesmas pessoas, assim, as mesmas crenças que aquelas pessoas tinham naquele lugar, essas pessoas tinham nesse outro. As mesmas crenças. Eram pessoas que diziam, essas pessoas falavam em Deus. Falavam não em Deus. Só que assim, a crença delas era em outras coisas, gente. Essas coisas, sabe, de espiritismo, feitiçaria, essas coisas, gente, que não é bom nem ficar falando aqui. Então, eu fiquei nessa farmácia 2 meses. Meu Deus do céu. Gente, pensa assim, nossa, uma loucura, uma correria total. E assim, sem ir pra igreja, porque meu horário era ruim, eu entrava das 2h40, saía 11 horas da noite. Então vocês imaginam, chegava só o pó da rabiola, como diz o ditado. Às vezes não tinha força de orar e pronto. Foi assim. Por isso, gente, eu vou contar pra vocês o final, tá? A experiência que Deus me fez passar. Por isso que a gente não pode deixar se sobrecarregar sem buscar a Deus, senão a gente morre espiritualmente. Aí, um belo dia, cheguei na igreja. Eu não ia pra igreja esse dia. E a irmãzinha pediu pra me tocar. Pediu para me tocar no lugar dela, para vocês terem ideia, quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Ele toma os caminhos. E eu fui congregar. E quem atendeu o culto nesse dia foi o irmão da comum, um irmão que a irmandade às vezes, que ele assim, sabe, sabe quando fala assim que é um irmão, é um irmãozinho fraco, que a gente não sente muita virtude. O irmão sempre que atende, né, na igreja lá, na minha comum. Gente do céu, aí ele leu a palavra, ele leu na hora da palavra, ele leu, né, foi a videira que não dá fruta, é cortada e lançada no fogo. Assim, aí eu tava lá sentada, né, e na hora que tava assim, lendo a palavra, eu tava assim tão, sabe, cheia de coisa negativa, tão assim, provada de uma forma, gente, você não, assim...
Não repara se por um acaso eu me emocionar. Mas, gente, assim, eu tava tão... Sabe como você tá... sei lá, desabada. Eu tava desabada, né, na verdade. Aí eu disse, pronto. Deus vai falar na palavra que eu vou ser cortada, né, e lançada no fogo. Porque, olha, como eu tô dando fruto, eu não oro mais na igreja. Eu não tô mais sentindo Deus, a virtude de Deus no meu coração. Irmandade. E irmandade, para vocês terem uma ideia, foi a coisa mais linda. Mais linda. Por isso que eu falei no vídeo, que eu fiz o primeiro vídeo, que a gente tem vontade que o tempo pare, que ali com o gelo a gente fica ali. E naquele dia eu senti assim vontade de ficar ali, morando ali, naquele lugarzinho dentro da igreja. Porque assim, na exortação de Deus dizia assim, tudo que eu precisava ouvir. Irmã, vocês não pode se trabalhar demais, só coisas materiais, você precisa dar tempo para o Espírito de Deus, você precisa ter tempo para Deus. Na palavra, gente do céu, falou assim, eu amo a tua alma, eu amo, eu tenho um plano na tua vida, eu tenho coisas boas para te dar espiritualmente, né? Eu entendi que é espiritual, porque não tem nada melhor na nossa vida do que a parte, né, espiritual. E Deus falou assim, eu vou te dar, usava seu servo ali na palavra. Eu creio de alma, nunca vou deixar de crer na palavra que é Deus, sabe, que usa seus filhos para falar. Aí Deus falou assim, na palavra, eu vou te dar autoridade para você expulsar o diabo da tua vida. Eu vou te dar, sabe? E Deus dava assim, o servo de Deus, na oração, na última oração, Deus vai fazer uma obra na vida de alguém. Deus vai dar para alguém aqui, Deus vai manifestar na vida de alguém. E assim, Deus estava assim falando face a face comigo, face a face, porque fazia muito tempo que eu não sentia a virtude de Deus. Até então, esse momento, eu só chorava de alegria por Deus estar ali, né? E eu senti meu coração, sabe como assim, uma coisa tá fechada, de repente chega alguém assim e abre a porta. Eu senti meu coração abrir, porque fazia tempo que eu estava assim sentindo um vazio, não, assim, eu não sentia, orava, mas não sentia nada. Eu não orava mais, né, na igreja, como eu falei. Aquela coisa assim, sabe quando você faz só pra falar assim, eu estou aqui na igreja, eu vou pra igreja, eu estou aqui na igreja. Eu vou cantar porque eu tenho que cantar, entendeu? E assim, por isso que a gente tem que fazer as coisas e sentir Deus em espírito em verdade, porque senão a gente não suporta permanecer as lutas que aparecem na nossa vida, né? E aí o irmão falou assim, vamos ajoelhar para a última oração. Gente, ignorem aí o barulho do carro de som, que eu não vou parar de falar não, tá? Vou continuar. Então, gente, aí o irmão falou assim, na última oração, vamos ficar um pouquinho de joelho, porque Deus vai fazer uma obra na vida de alguém aqui. E a gente ficou de joelhos, né? Na última oração, na última oração, assim, eu confesso para vocês que eu não estava preparada para orar, mas eu orei. A última oração, o Senhor me deu a oração que fazia muito tempo que eu não orava. Eu achava que eu nem assim tinha mais força de orar. Aí terminou a oração, aí Deus começou a visitar a igreja, sabe? Glória, um alarido de glória, sabe, na igreja. Aquele alarido gostoso de glória na igreja. Aí, de repente, Deus tomou assim minha alma, numa forma linda, irmandade, maravilhosa.
E Deus começou a manifestar o dom de línguas, que fazia muito tempo que eu não, assim, sentia Deus manifestar. Eu até achava, meu Deus, será que... Pensava assim, será que eu não vou mais falar em línguas dos anjos? Será que Deus não vai mais manifestar? Aí, Irmandade, para a glória de Deus, foi linda, a coisa mais linda. Naquela hora, eu me senti assim, sabe, como um pássaro que está na gaiola e alguém chega e abre a gaiola e o pássaro voa, sabe? Gente, é desse jeito. Por isso que eu falo, gente, olha, me perdoe. A guerra, gente, foi grande pra mim gravar esse vídeo aqui. Vocês viram tantos comentários, né? Mas essas pessoas, infelizmente, essas pessoas, só Deus pra ter misericórdia, né? Ninguém pode julgar, né? Ninguém pode julgar. Mas essas pessoas precisam muito de oração. E essa foi a experiência, gente, que eu tive com Deus, maravilhosa. Deus respondeu que ainda me amava. Que o que eu aprendi nessa experiência que eu vivi com Deus nesse momento é que a gente não pode nunca se distanciar de Deus, se distrair, né, com as coisas lá de fora, só trabalho, trabalho, trabalho. Porque a própria palavra de Deus diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus. Então, foi esse aprendizado que eu tive, que por mais que a vida daqui não seja fácil, que sejam lutas e mais lutas, mas que nós devemos estar sempre buscando a Deus, saber o que a gente vai ouvir, saber o que a gente vai dar crédito, porque Deus, ele precisa de espaço, ele precisa que nós dê espaço no nosso coração para ele habitar. Gente, por que muitas pessoas a gente fala e não entende? Porque é espiritual, gente. Ninguém vai entender uma coisa espiritual se a pessoa está na carne. Quem é espiritual vai entender, né? Então, gente, é isso. Essa experiência que eu tive com Deus, que eu disse que ia contar, né? Aqui no meu canal. E tem um irmão que falou, né? Que queria ouvir. Eu esqueci o nome. Ele deixa um comentário no meu canal. Gente, Deus abençoe vocês. Espero vocês nos próximos vídeos, tá? Espero que vocês tenham entendido. E bem-aventurado aquele que crê, né? Porque está escrito na palavra de Deus que quem crê verá a glória de Deus, né? E é isso, gente. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Paz de Deus.